eu sou a Marcela Almeida. E eu sou a Lívia Carvalho. Sejam bem-vindos ao Projetando o Futuro, uma websérie sobre os futuros na ficção científica e como a ciência e a tecnologia ajudam a moldar esse tempo adiante. Continuamos a nossa jornada de 6 episódios pelo futuro e pela ficção científica. Mas como a gente imagina esse futuro? E como os nossos antepassados imaginavam o futuro? No episódio de hoje, a gente vai ver 2 alternativas que a ficção científica mostra para nós. Em qual delas vamos viver? Estamos em 1959. O canal de TV americano CBS anuncia o programa The Twilight Zone. No Brasil, Além da Imaginação, transmitido na década de 90 pela TV Globo. Na tela em preto e branco, uma música enigmática e uma narração misteriosa revelam um futuro sombrio, uma realidade distópica de medo, solidão, explosões nucleares e um mundo dominado por máquinas. Em tempo suficiente, que é o 8º de 156 episódios, o protagonista Harry Beams é apaixonado por livros, mas seu hobby não é bem aceito por aqueles que estão ao seu redor. Mas, quando uma bomba nuclear atinge a cidade, ele finalmente encontra tempo para ler. Nas ruínas, olha só, de uma biblioteca. 50 anos depois, outra série mostra o futuro igualmente sombrio. Em 2011, Black Mirror estreou na Netflix com cenas de um futuro automatizado com seres dependentes de recursos virtuais para viver, ou, em alguns casos, sobreviver. Inclusive, eu acho que o Harry Beam se encaixaria nesse universo como um viciado em celular, já que naquela época ele não largava seus livros. Mas as previsões de futuro sombrio não param por aí. A série Conto de Aia é uma obra de ficção científica escrita por Margaret Atwood e publicada em 1985. A adaptação mais recente é uma série que mostra como um sistema político que se estrutura em um ideal totalitário usa sua autoridade para controlar e oprimir as mulheres em uma sociedade onde a fertilidade é rara e valorizada. Essas 3 séries e várias outras têm uma preocupação em comum: mostrar a previsão de um futuro negativo, sem esperança e longe da ideia de um progresso sempre positivo. Mas por que tantos futuros sombrios? Ou melhor, por que o futuro pode nos assustar? Afinal, o mundo em que vivemos hoje é o reflexo de um episódio tenebroso? Esses futuros sombrios são conhecidos na ficção científica como distopias. Se uma utopia mostra um mundo ideal, distopias mostram um futuro sombrio. Quem usou pela primeira vez, aparentemente, o termo distopia foi o filósofo John Stuart Mill, também ele, o inglês. Ele usa esse termo na Câmara dos Comuns para se referir não à ficção. Ele cria uma palavra, distopia, que vem do grego topos, lugar, e dis, que significa ruim, mal. Antes de John Stuart Mill, algumas pessoas usaram o termo cacotopia, que é a mesma coisa, lugar ruim. E o que mais me chama a atenção no caso da distopia é o quanto ela é naturalizada. Uma pessoa que nasça numa condição distópica, ela não tem comparação para saber como o mundo pode ser, o mundo pode ser de uma outra maneira. Ela pode simplesmente achar que aquela realidade em que ela vive é a realidade normal. A tecnologia, ela é sempre mais avançada, ela progride muito mais rápido do que a ética. Ou seja, a gente está criando instrumentos tecnológicos, e esses instrumentos tecnológicos eles são maravilhosos. Quer dizer, pega, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu conheci meu bisavô que nasceu no século XIX. Um celular que eu mostrasse para ele, aquilo para ele soaria como magia. A gente está falando de um mundo que para ele é um mundo impossível, é um mundo de ficção científica. Nós vivemos no mundo de ficção científica de nossos bisavós. O mundo de hoje seria terrificante para meu bisavô, porque envolveria uma série de problemas para os quais ele não estava preparado. O cyberpunk, ele começa com um conto que tem esse título, chamado Cyberpunk, com um ponto de exclamação no final. Esse conto, escrito pelo americano Bruce Battke, é um conto que é mais ou menos quase uma autoficção, né? Ele não é uma ficção científica propriamente dita. Ele está vivo ainda hoje, está no Facebook para quem quiser segui-lo. O Battke, ele era programador e ele trabalhava, acho que para IBM, se não estou enganado. E na época, isso foi acho que em 80 mesmo, o computador dele foi hackeado. E ele escreve esse conto, que é meio crônica, reclamando desses hackers
E então você vê que ele é um cara um pouco mais conservador, ele não está do lado dos hackers, né? Ele está contra, dizendo que ele é um programador. Poxa, tô trabalhando aqui, de repente os caras vêm e me hackeiam, que história é essa tal? O que vai ser no futuro? Aí ele começa a se perguntar. E diz assim, será que a geração do meu filho vai ser uma geração de, sei lá, de terroristas cibernéticos, de punks cibernéticos, de cyberpunks? Ele faz isso, ele faz uma comparação que não é muito elogiosa, mas o nome é genial. O nome pegou. E na sequência, Gardner Dozois, que foi um grande editor, já falecido, né, um editor de ficção científica da Isaac Asimov Magazine, ele leu esse conto, adorou a palavra e ele começou a falar, usar esse termo cyberpunk para dizer, olha, tem um pessoal aí agora que está escrevendo uma literatura que tem a ver com hackers, tem a ver com implantes, chips, né, com a informática e com a cibernética, que tem tudo a ver com esse rótulo. E era um grupo liderado por um cara chamado Bruce Sterling e outro cara chamado William Gibson. Como você falou, talvez uma utopia cyberpunk no sentido de que nós todos temos, quer dizer, nós todos, veja, olha só, né, os muito ricos têm tudo que eles quiserem ter. Nós, que somos, vamos dizer, poderíamos chamar de classe média, que é um termo que está um pouco ultrapassado, mas a gente, né, usa para a gente tentar fazer um pouco de uma ponte aí nessa discussão. Então, a gente hoje tem sim um aumento da tecnologia imenso. Um aumento da tecnologia de realidade virtual e realidade aumentada, que é o que na verdade aumentou mais, porque a realidade virtual, teoricamente, ela deixaria você imerso e perdido num outro mundo que não é o nosso, entre aspas. A realidade aumentada, que inclusive esses óculos todos fornecem, você não deixa de ver o que está ao seu redor, mas você foca a sua atenção mais numa outra coisa, né, que está projetada na sua frente. Então acho que isso vai aumentar bastante e acho que tem muito a ver com cyberpunk isso. Que interessante! Será que é possível imaginarmos a realidade como uma magia? Pois é, e o que o Alexei e o Fábio dizem faz a gente pensar que classificar a realidade é, acima de tudo, uma interpretação individual. Verdade, Má. Pra mim, distopias dizem coisas muito realistas. Pois é, Li, mas calma que há quem tem esperança. Há um olhar positivo sobre a realidade, a chamada utopia. E para explicar melhor isso pra gente, vamos falar com a Júlia Futema, diretamente do seu gabinete de curiosidades, que tem mais detalhes para nos contar. Para entender o que é uma utopia, eu queria te apresentar Thomas More. Ele foi um filósofo inglês do século XVI que inventou a palavra. Ele juntou duas palavras gregas, ou, que significa não, e topos, que significa lugar. Utopia é um não lugar, ou seja, um lugar que não existe na realidade. No livro Utopia, More conta um pouco a história de um viajante que vai para a ilha de Utopia, onde não há crime, violência e nem pobreza. Os habitantes da ilha vivem bem sem luxos e sem propriedade privada e de forma igualitária. Já a distopia surge no início do século XX, justamente no momento em que o capitalismo entrou em uma fase mais agressiva com imperialismo e guerra, experiências traumáticas para a sociedade. E você, já pensou em quais dessas possibilidades de mundo nós vivemos? Que incrível! Olha, Má! Imaginávamos um mundo ideal e perfeito antes mesmo de ter um nome para isso. Verdade, Li, mas eu também fiquei curiosa. E se a gente perguntasse para a galera quais os livros e os filmes influenciaram eles a imaginar o futuro? Olha, Má, é uma boa ideia. Vamos ver se o pessoal está mais utópico ou distópico sobre o futuro. A gente perguntou para algumas pessoas na rua como elas imaginam o futuro. E se o futuro fosse uma série de TV ou um filme, qual seria? Seria Ruptura, porque é uma série que uma empresa consegue dividir quem você é do trabalho com quem você é na vida real. E aí, quando você trabalha, você não lembra da sua vida pessoal, e quando você está na sua vida pessoal, você não lembra da sua vida no trabalho, assim. I would say probably either the Hunger Games or something similar to the Maze Runner or even something like Divergent, I don't know. Infelizmente, a gente pode caminhar para um futuro meio Elysium, assim, tá ligado? Tipo, onde a gente acaba separando muito as classes sociais. Eu acho que o futuro seria Harry Potter, porque a gente vai descobrir que as pessoas são, na verdade, mágicas e que o mundo inteiro de Harry Potter existe e tá tudo escondido, mas a gente vai descobrir isso. Bom, ter diferentes visões sobre o futuro é inevitável, mas a gente quis saber da escritora afrofuturista e pedagoga Luan Zaila e do quadrinista de heróis folclóricos brasileiros Eberton Ferreira se eles percebem o futuro mais utópico ou distópico para a sociedade.
Será que a distopia vai acordar todos? Será que todos não sabem da distopia? Ou se todos não sabem do controle? Às vezes a gente precisa criar áreas cinzas, áreas mais complexas para essa discussão sobre o que é a distopia, que é aquela noção que a gente tem que as pessoas estão sendo, de certa forma, controladas e que elas não têm noção do que está acontecendo. Então, como é que a gente pode achar que as pessoas não vão ser tão complexas quanto o que elas imaginam? Supostamente controle, mas nesse controle nem todo mundo é controlado, muitos vão fazer parte do sistema. Como é que a gente vai imaginar algo que vá em relação ao futuro, mas ao mesmo tempo não dá para você dar a mão para todo mundo, porque nem todo mundo tem aquela ideia de futuro igual a você, talvez só na primeira página. Todo trabalho artístico ele tem algo politizado ali, né? A gente sempre está colocando algo que a gente acredita ou coisas, né? Como eu mesmo falei aqui, eu pesquiso para poder aplicar nos roteiros e tal. Mas eu procuro sempre trabalhar mais com o lado lúdico, sabe? Eu quero que as pessoas elas leiam, que elas possam passar a se interessar por tal tipo de assunto e poder pesquisar para se aprofundar. Essa é um tipo de leitura que eu acredito, né? Eu acredito e assim espero que eu esteja causando nas pessoas o efeito de que, de repente, a pessoa está olhando ali, pô, será que esse personagem que existiu mesmo? E, de repente, ir lá e procurar Martim Afonso de Souza, José de Anchieta, e achar, pô, eles existiram, sabe? E como é que foi isso? E, de repente, instigar a pessoa a saber mais sobre o nosso próprio passado, nossas origens, sabe? Procura realmente fazer com que as pessoas queiram saber mais, porque ainda tem um descaso também, né? Ou descaso ou a falta de informação, talvez as pessoas não se interessem em procurar em saber dessas coisas que estão acontecendo, né? E então esses trabalhos que nós autores fazemos têm essa missão também de pegar fazer críticas sobre essas coisas que estão acontecendo aqui, né? Dos problemas que nós temos, e fazer com que as pessoas despertem, né? Para que a gente tenha aí, né? Ou pessoas aí mais conscientes que venham a ajudar de alguma forma, não sei, né? Mas eu vejo, pelo menos em relação ao meu trabalho, um pouco mais distópico, sabe, assim, em relação à realidade. É realmente importante a gente perceber a realidade a partir de visões diferentes, não é, Má? Ellie, é realmente muito interessante, porque a realidade pode ter várias visões e ser alterada ao longo do tempo. Mas agora, para fechar, a gente vai para aquele quadro em que entrevistados mandam um recado para eles mesmos em 10 anos. O que eles têm a dizer para o seu eu do futuro? Então, o que eu falaria para mim mesmo, para a minha versão de daqui a 10 anos, é o seguinte: você ainda tem emprego porque você se antenou. E você mudou, você fez mudanças, porque se você continuasse fazendo aquilo que você fazia 10 anos atrás, você estaria desempregado. E por conta disso, por conta de você ter se adaptado a essa realidade, é importante que você entenda que essa utopia em que você vive, essa bolha de privilégios, que você vive não apenas agora nesse futuro de daqui a 10 anos, mas como você vivia também 10 anos atrás, que essa utopia ela só se sustenta se você ajudar o mundo ao seu redor a se tornar mais utópico. Olá, Luanzaila. Eu quero dizer para você que as ideias que você tem no momento são interessantes. Eu gosto de como você tem pensado construir histórias. Eu acredito que mais para frente a gente vai poder se encontrar e, de repente, tomar um suquinho. O recado vamos sempre seguir em frente, lutar por nossos sonhos aí e tentar fazer com que as pessoas, né, que leem, né, os nossos trabalhos, ou o seu trabalho aí no futuro, possam se sentir pessoas melhores, né, que a gente possa entrar na vida dessas pessoas aí, sabe, e modificar o modo de pensar, não modificar, mas adicionar, sabe, não é modificar, né, mas adicionar elementos, né, de cultura, da nossa cultura, e que você, aí, o Herbert nos 10 anos do futuro, aí, esteja ainda firme nas feiras literárias, né, que são esse contato com o público muito bacana, e que você tenha gás aí para ficar mais 10 e mais 10 e mais 10
muitos 10 anos aí para frente ainda. Então, acho que nos próximos 10 anos, o que eu falarei para mim mesmo é assim, olha, continua nessa luta porque é uma coisa muito legal. Eu acho que a gente vai produzir muita informação relevante, os dispositivos vão ficar cada vez mais imersivos, e isso não precisa ser uma coisa ruim, isso pode ser uma coisa muito boa, basta ter essa curadoria de dados. Má, depois desse episódio, você está mais esperançosa ou desencorajada sobre o futuro? Eu não me arrisco a prever o futuro. Vou deixar essa tarefa para os autores criarem suas grandes obras e esperar o que vai acontecer nos próximos capítulos. E por falar em próximos capítulos, a gente vai ver o que o futuro e a ficção científica reservam para o nosso corpo. Isso você vai descobrir no próximo episódio de Projetando o Futuro. Até mais! Até!